Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa lista 1 sobre conjuntos numéricos e potenciação. Vamos falar nesse vídeo sobre a primeira parte da lista, sobre conjuntos numéricos. Exercício 1. Uma possível representação dos conjuntos R, Q, Z e N está no diagrama abaixo, no qual foram destacadas as regiões 1, 2, 3 e 4, regiões entre cada um dos retângulos. Na representação, temos o retângulo maior sendo R e o menor como N. Beleza. Pessoal, vamos relembrar um pouco sobre os conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais são os relacionados com quantidade, com contagem. Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim continua. O próximo conjunto que nós estudamos foi o conjunto dos números inteiros, que entrou ali os números negativos, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim continua. Olha só, essa galera aqui é exatamente os naturais, tá? Então, se a gente tem uma caixinha, um conjunto dos números naturais, essa caixinha está dentro da caixinha dos números inteiros, tá? Ou seja, todo número natural também é inteiro. Os racionais, lembra, são as frações, todos os números que podem ser escritos como frações. Então, são todos os números da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e a gente pede que o B seja diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. Então, ali entra, por exemplo, o 3 quartos, o menos 5 sobre 8, também entra o número 7, né? Porque 7 a gente pode ver ele como 7 sobre 1. Entra o número menos 15, né? Porque menos 15 a gente pode ver como menos 15 sobre 1. Ou seja, os naturais e os inteiros também podem ser vistos como fração. Então, a caixinha aqui dos racionais é uma caixa que engloba o conjunto dos naturais e dos inteiros. Aí nós vimos, né, que as frações, as dízimas periódicas, por exemplo, 3,555, dízimas periódicas podem ser colocadas, tem fração geratriz, né? Então, vai existir uma fração aqui, vai existir um A sobre B aqui, que gera essa dízima periódica. Então, dízimas periódicas estão no conjunto dos números racionais. E aí, as dízimas não periódicas, por exemplo, 3,5789015, né? Ou seja, dízimas que continuam para o infinito, mas são não periódicas. Esses números estão no conjunto dos números irracionais, o Q'. Lembra que a gente chamou de Q'? Aí também está ali raiz de 2, ou seja, as raízes não exatas, né? Raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 9, π, né? Estão as raízes não exatas e também o π. Aí nós vimos que os reais é a união, né, dos racionais com os irracionais. Então, aqui no nosso desenho, os irracionais estariam assim, ou seja, não está dentro de nenhuma caixa, mas os reais engloba a galera toda. Os reais é o maiorzão de tudo, tá? Então, no exercício aqui, deixa eu chegar aqui pro ladinho. No exercício, ele falou que o retângulo 1 são os reais e o retângulo 4 são os naturais, né? Então, naturais, então, com certeza, o 3 são os inteiros e o 2 são os racionais, né? Pelo que a gente viu ali no início.
Só que ele fala que são as regiões entre cada um dos retângulos. Então, por exemplo, a região 1 é o R menos o Q. Por quê? Olha entre os retângulos. Entre os retângulos, essa partezinha aqui, ó, que eu estou botando aqui, são os reais menos o retângulo dos racionais. Agora, olha para o retângulo 2. A região entre os retângulos é essa região em rosa aqui. Essa região em rosa, repara, a região 2. Então, são os racionais, é o retângulo dos racionais, menos o retângulo dos inteiros, tá? Vamos ver a região 3. A região entre os retângulos, então, a região 3 são os inteiros menos os naturais. E, por fim, a região 4, né, foi dada, é a região dos naturais, que ali não tem como tirar nenhum retângulo, que já é o menor possível. Tá? Então, esse exercício aqui é o número 1. No item A, ele fala, o número 2 está na região 4. Região 4 dos naturais, 2 pertence aos naturais, verdadeiro. Ok? Letra B. O número menos 2 está na região 2. Gente, a região 2 são os racionais menos os inteiros. E o número menos 2 é um número inteiro. Menos 2 pertence a Z. Certo? Então, o item B é falso, porque a região 2 ali, rosa, são todos os números racionais menos os inteiros. Então, ele está retirando os inteiros, só que menos 2 é um número inteiro. Por isso que é falsa. Letra C. Os números da forma P sobre Q, com P e Q inteiros e o Q diferente de zero, estão na região 2. Gente, região 2 são os racionais menos os inteiros. Só que lembra, um número inteiro, por exemplo, o número menos 7, ele pode ser visto como uma fração, tá? Então, o item C é falso. Por quê? Porque quando o Q é 1, né? Quando o Q é igual a 1, nós temos números inteiros. E a região 2 está retirando, está excluindo os números inteiros. Letra D. As dízimas periódicas estão na região 2. As dízimas periódicas estão na região 2. Verdade. Certo? Região 2 são os racionais menos os inteiros. Racionais menos os inteiros são, então, todas as frações que têm denominadores diferentes de 1. Então, 3 sobre 5, menos 7 sobre 8, e assim continua. E também tem as frações geratrizes, né? As frações que geram as dízimas periódicas, que são frações que têm denominadores diferentes de 1. Então, é verdade. Letra E. Raiz de 2, raiz cúbica de 7, raiz quinta de 8 e π pertencem à região 1. Verdade. Por quê? Região 1 são os racionais menos os inteiros. E racionais menos os inteiros... Desculpa. Gente, é verdade. Por quê? Porque a região 1 são os reais menos os racionais. E reais menos os racionais são os irracionais, tá? E os irracionais são as raízes não exatas e o π. Então, é verdade. Então, ficou V, F, F, V, V. Ok? Número 2. No quadro abaixo, determine quais números são racionais. Então, o 23 é... O 5,345 é um número racional, certo, gente? 5,345. Por que ele é racional? Porque ele pode ser colocado como fração. A gente repete o número e aqui fica dividido por 1000. Por quê? Porque tem 3 números depois da vírgula, então eu ponho 3 zeros. E se fossem 2 números depois da vírgula? Eu iria colocar 2 zeros, iria ficar dividido por 100. Se fosse só um número depois da vírgula, eu iria botar dividido por 10.
tá? Então, ó, esse número com vírgula, 5,345, ele é essa fração, 5.345 dividido por 1.000. Então, ele é um número racional, tá? Racional é o quê? Raiz de 2. Não, raiz de 2 é irracional. 2,313131. Gente, essa dízima periódica, a gente aprendeu, a gente sabe calcular a fração geratriz dela. É um número racional, tá? Então, a gente também vai circular ele. Dízimas periódicas são racionais. Dízimas não periódicas são irracionais. A fração 1/3, com certeza, fração. Essa dízima não periódica não é racional. Essa dízima periódica é racional. Essa fração também. Essa raiz não exata não é. Essa dízima periódica é, mesmo estando com sinal negativo. Essa fração é. Raiz cúbica de 27, pessoal. Eu tenho que pensar num número que ele é o cubo de 27. É 3, né? Pois 3 elevado a 3 dá o cara ali de dentro. Então, o número 3 é racional? O número 3 é racional. 89,10, 11, 12, 13, 14 e assim continua. É uma dízima e é não periódica, então isso é irracional. O π é irracional e raiz de 0,04. Será que essa raiz é não exata? Vamos ver. Apareceu o número com vírgula, a gente passa para a fração. Então, isso fica 4 sobre 100, certo? 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Ah lá, uma fração. Então, isso daqui é racional também. Beleza? Número 3. No quadro abaixo, determine quais números são irracionais. Então, ele quer saber quais são irracionais. Quais são que linha? Bom, o 23 não é. O 5,345 não é. Lembra, pessoal, os irracionais são os esquisitões. São as dízimas não periódicas, que são, né, raízes não exatas e o π. Raiz de 2 é uma raiz não exata. Dízima periódica não é esquisita. 1 sobre 3 é uma fração. E essa dízima aqui não periódica também é irracional. Tá? Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Os naturais estão contidos nos racionais? Verdade. Os inteiros estão contidos nos racionais? Verdade. 1 pertence a Q excluindo Z? Falso, porque o 1 pertence a Z também, não pode excluir ele não. A letra D da 4 está falando assim, ó, se eu pego qualquer número racional, qualquer número, um número genérico R, e eu coloco um menos na frente dele, isso ainda mantém ele racional? Por exemplo, vamos pegar aqui o 1/3. Ele é racional. Se eu coloco um menos na frente dele, ele ainda é racional? Sim, né? Não muda nada. 40 sobre 8, gente, é racional, mas não é inteiro. Pessoal, 40 sobre 8, ó, fração é divisão, dá 5. Ele está falando que 5 é racional, mas não é inteiro. É falso, 5 é inteiro sim. Raiz cúbica de 27 é racional, mas não é inteiro. É falso. Nós vimos que a raiz cúbica de 27 é 3. Ele está falando que 3 é racional, mas não é inteiro. É falso. 3 é inteiro também. Raiz quadrada de 0,04. Pessoal, raiz quadrada de 0,04, ó, nós fizemos aqui em cima. É 2 sobre 10. Ele está falando que é racional, mas não é inteiro. É verdade. Essa daqui é verdade, porque ele não é inteiro. Isso daqui não é inteiro. Por que não é inteiro? Porque tem um denominador que não é 1. Lembra, gente? Vamos dar uma cola aqui. Olha os inteiros aqui. Os inteiros, olha lá. Tudo tem denominador 1.
Ali apareceu o 2 sobre 10, tá? E com isso a gente encerra essa lista. Espero que tenham entendido e até a próxima!